Olá, meu povo querido. Gente, eu sou a Jéssica, a gringa de Magé. Então vem comigo se você quer aprender mais sobre os Estados Unidos. O assunto de hoje, gente, é escola, educação nos Estados Unidos, que todo mundo quer saber. Todo mundo que é pai, todo mundo que pensa em vir um dia para os Estados Unidos é curioso sobre esse assunto. Gente, vamos lá, vamos começar. As escolas nos Estados Unidos iniciam suas aulas entre agosto e setembro. Isso varia de estado para estado. Eu, como moro no estado de Nova Jersey, as aulas começam no mês de setembro. Gente, eu moro nos Estados Unidos já há cerca de 8 anos. Eu tenho 2 filhos, que um é o Aiden, que tem 5 aninhos, que está no kindergarten, né? Lá no prézinho escolar, entre o pré e o CA, indo para a primeira série. E tenho a Fallon, que tem 1 aninho, que ainda não está na escola. Então gente, as aulas começam em setembro. Aqui, gente, quando você vai procurar uma escola para o seu filho, varia muito do lugar que você mora, né? Você tem que matricular o seu filho num distrito que você mora. Por quê? Porque as escolas, gente, elas pedem um comprovante de residência. Algumas escolas, algumas cidades, pedem até 3 comprovantes de residência para confirmar que você mora naquela cidade, naquele distrito. Por quê? Porque aqui, gente, quando as pessoas pagam o imposto das casas, uma parte do imposto, uma grande parte dos impostos, gente, são dedicados ao quê? À educação da cidade, à educação daquele distrito. Então, a prefeitura, o distrito, quer ter certeza que a educação o dinheiro arrecadado está sendo destinado para as crianças que moram naquela cidade, não crianças de outra cidade. Então, tem isso também. E as escolas, gente, aqui, escolas públicas, qualquer tipo de escola aqui nos Estados Unidos, ela tem um ranking que vai de 1 a 10. Então, toda vez que você for procurar uma escola para o seu filho, você pesquisa o nome da escola, o nome da cidade, e vai te dizer lá qual é o número, qual é o ranking que aquela escola se enquadra. Corra de escolas que estão entre 1 a 4, porque essas escolas não têm um ensino muito bom. Geralmente, a média está entre 5 e 6, e se você encontrar uma escola com a média número 7 em diante, é excelente. Gente, alguns estados oferecem um ensino gratuito para crianças a partir de 4 anos de idade, porém não são todos os estados. Então isso é uma grande diferença também na hora de você decidir onde que você vai morar. Porque alguns estados não oferecem ensino infantil gratuito nos primeiros anos do ensino infantil. Então você vai ter que pagar um daycare. Daycare é o que, gente? É uma creche, você vai ter que pagar. E geralmente, um daycare, gente, você paga por semana e varia. O mais barato, por exemplo, aqui no estado de Nova Jersey, você vai encontrar o mais barato em torno de $250. Mais ou menos esse preço, podendo chegar até $400, $500 por semana. Depende da qualidade do daycare que você está buscando. Então é muito importante você visar isso, ainda mais se você tem crianças muito pequenininhas, porque a maioria dos lugares não oferece o daycare gratuito. Por exemplo, no estado de Nova Jersey, eles não oferecem o daycare gratuito, mas existe um programa chamado Program for Parents. É um programa para pais, para ajudar os pais a colocarem os filhos na creche e o estado ajudar a pagar, e uma instituição ajudar a pagar. Porém, as crianças têm que ser crianças que foram nascidas nos Estados Unidos. Então, se a sua criança for americana, você poderá colocar sua criança nesse programa. Gente, aqui também uma diferença bem grande é a quantidade de horas. As crianças estudam no mínimo 7 horas por dia, independente de elas estarem no prezinho ou não. Então, conforme ela for crescendo, conforme ela for indo para outras séries mais avançadas, vai aumentar esse número de horas. Então, você pode esperar que seja mais que isso. Por exemplo, o meu filho que está hoje no kindergarten, ele faz 7 horas por dia. Então, aí tem muito essa diferença de horário também. As escolas aqui, gente, geralmente elas só vão fechar se tiver um feriado nacional. As escolas não costumam fechar de feriados municipais, feriados estaduais. Então, as crianças têm aula praticamente o ano todo. E aí, gente, aqui como os Estados Unidos, os estados são considerados independentes, então as leis variam de estado para estado. Uma das diferenças é a obrigatoriedade no ensino. Alguns estados é obrigatório a partir de 5 anos, a outros estados é a partir de 6 anos. Então, alguns estados, enquanto seu filho não tiver 6 anos, não vai ser obrigatório. Por exemplo, aqui em New Jersey, também é a partir dos 6 anos, que é obrigatório, porém, o estado oferece ensino gratuito para as crianças já no kindergarten, já com
4, 5 anos de idade. Então, também nós temos outras cidades, como, por exemplo, a cidade de Newark, uma cidade que é uma das maiores cidades aqui no estado de Nova Jersey. A cidade oferece um ensino gratuito para crianças a partir de 3 anos de idade, gente. Então, é muito legal, ajuda muito os pais. E Newark, gente, para quem não sabe, é uma cidade que concentra um grande número de brasileiros, o maior número de brasileiros aqui no estado de Nova Jersey. É considerado o Brasil de Nova Jersey, gente, da região. As crianças, gente, também existe uma coisa que é muito diferente do Brasil, são questão de faltas escolares. Nos Estados Unidos, as crianças, as cidades e estados têm regras diferentes, claro, porém existe um número máximo que a criança pode faltar no ano letivo. Por exemplo, na escola do meu filho, ele tem um número máximo que são 5 faltas num ano letivo, isso significa no ano todo. Então, quando ele chegou a 5 faltas, a escola vai mandar uma cartinha para mim, me avisando que ele chegou a 5 faltas, que é para prestar atenção, que ele não pode faltar mais. Ok, a criança faltou 5 vezes. Aí passou, a criança acabou, faltou mais uma, mais outra, chegou a 10 faltas. Quando você chega a esse número de faltas, gente, você vai ser agendado para uma conferência. O que? Essa conferência vai ser uma conferência com o professor, com a coordenação da escola, a coordenação pedagógica da escola. Se a criança passar dessas 10 faltas, chegar a 15 faltas, a escola vai contactar a corte, gente, a corte americana, que é o juizado, o fórum. Então, se seu filho chegar... Isso, gente, na cidade que eu moro, é esse o número de faltas. Porém, existem outras cidades que o número é menor ou o número é maior. Então, varia de cidade para cidade. Porém, se a criança tiver um número de falta considerado excessivo para a cidade, para as regras daquele município, você vai ser levado à corte e você vai ter que se explicar com a justiça por que a sua criança está faltando tanto. Porque isso vai prejudicar, gente, no final, no desempenho e no desenvolvimento do seu filho, né? Então, aqui também a diferença das férias. As férias, gente, começam em junho. Em junho que começam as férias na maioria dos estados americanos. E as férias vão até setembro. Em setembro começa o ano letivo. As crianças não têm férias, gente, em dezembro. Elas têm o quê? Um winter break. O que é um winter break? Winter break, gente, é uma semana de break, de tempo livre, né? De pausa. Então vai ser o quê? Entre a semana do Natal e a semana do Ano Novo. Então, por exemplo, esse ano a gente pararam as aulas no dia 23 e voltou no dia 2 de janeiro. Então foi aquela semaninha ali que foi o winter break. Nós também temos o Spring Break. O Spring Break, gente, é geralmente em abril. É também uma pausa de uma semana, onde geralmente todo mundo viaja. E as universidades, gente, também seguem esse calendário. Então, esse período é que você tem de uma semaninha de férias. Geralmente, os pais vão levar as crianças para Disney ou vão para qualquer outro lugar para acampar, fazer algumas atividades. Outra coisa, gente, que é muito legal aqui nas escolas dos Estados Unidos é que todas as salas de aulas, sempre as professoras têm uma assistente. Então, por exemplo, na sala de aula do Aiden, tem a professora que ensina, que leciona, que tá lá na frente da classe lecionando, e tem a professora assistente, que é quem? Ela corrige os deveres de casa, ela coloca a agenda em dia, ela faz todo esse trabalho de auxiliar a professora. Então, a professora não fica tão sobrecarregada e tem mais tempo para dedicar aos alunos. Então, eles têm mais tempo para prestar atenção e avaliar os alunos. Uma das outras coisas também que é muito diferente aqui nos Estados Unidos, gente, é que as crianças, você vai ver que as crianças vão ter uma maior exigência. As escolas exigem muito mais do que outras escolas que eu já vi no Brasil. Elas exigem muito, elas ficam muito ali, vão ficar sempre em cima. E a professora liga assim pro seu celular, ela vai ligar pro seu celular, se ela vê alguma coisa estranha, alguma coisa errada com o seu filho, ela vai ligar pro seu celular e vai conversar com você. Então, as crianças, elas têm aulas de música toda semana, elas têm aulas de crafts, né, artesanato, elas fazem para ajudar elas a aprenderem a coordenação motora, trabalhar com a coordenação motora, isso tudo. E elas também têm aula de esportes e elas também vão ter aula de computação, isso desde o prézinho, gente. O Aiden está no pré, né, CA, como diríamos no Brasil, e ele já faz essas aulas de música, faz a aula de ginástica, faz aula de computação, tem a aula de artesanato. Então, elas têm, gente, diversos tipos de aulas diferentes. Aqui nos Estados Unidos, gente, as crianças não são alfabetizadas da mesma forma que no Brasil. No Brasil, quando a gente começa a alfabetizar uma criança, a gente começa com o quê?
Formação de vogais, encontro das vogais, colocamos as consoantes com as vogais, C com A faz K, B com A faz Bá, e depois a gente começa a formar nossas palavrinhas. Não, não, não. Aqui nos Estados Unidos, as crianças aprendem, gente, elas têm as palavras do semestre. Então, uma escola geralmente tem 4 semestres, que aqui nos Estados Unidos chamamos de períodos. Então, we have 4 periods. São 4 períodos. Então, cada período, a escola vai... Isso com a criança lá no kindergarten. A escola vai querer que seu filho aprenda um número específico de palavras naquele período. Então, se a sua criança não souber aquelas palavras, vai significar que ele está o quê? Atrasado, behind. Então, você tem que sempre manter aquilo ali. Todos os dias vai ter deverzinho de casa. Toda semana tem leitura, eles mandam um livrinho. E com aquele livrinho vem lá tipo uma agenda, né? Com a data, aí o responsável que fizer o dever com a criança, que fizer o livrinho com a criança, assina que a criança fez a leitura, o dia que foi feito e qual livro que foi lido. E quando chega na sala de aula, a professora vai questionar a criança, vai perguntar para saber se realmente a criança leu aquele livro, né? As reuniões da escola são periódicas, temos reuniões a cada período, a cada semestre. Quando você vai na reunião escolar, eles vão te dar todo o feedback de todo o seu filho, como que ele está na aula de música, na aula de informática, na aula de matemática, tudo isso nos mínimos detalhes. Gente, a aula de matemática, eles vão botar lá, seu filho consegue fazer isso? Consegue fazer? É tudo nos mínimos detalhes. Então, isso é um pouquinho de como que é essa educação aqui nos Estados Unidos. As crianças não são liberadas com qualquer pessoa, você tem que ir na escola registrar quem você quer que sejam as pessoas responsáveis por pegar seu filho na escola. Algumas cidades oferecem um ônibus para as crianças que moram a mais de 2 quilômetros de distância da escola. Algumas escolas vão oferecer aulas extras além do horário escolar, que se chama um after school, que é muito legal, é muito interessante você deixar seu filho num after school, porque é um horário depois da aula, quando termina o horário dele normal de escola, ele pode ficar até mais tarde fazendo aula de música, de dança, fazendo aula de culinária, fazendo aula de reforço. Então isso é muito bom, ajuda muito. E auxilia os pais que têm uma carga horária de trabalho muito pesada e precisam trabalhar, né? Então isso te ajuda muito. Então é uma coisa muito interessante, é sempre perguntar na escola: olha, vocês têm um after school program? Vocês têm esse programa que meu filho pode ficar até mais tarde? Porque eu trabalho até tal hora, como é que vocês podem me ajudar? Então tem muito isso, gente, então é muito interessante. E sempre, as escolas vão sempre incentivar muito as crianças a praticarem esportes. Então, geralmente, muitas crianças, depois do horário da escola, vão estar praticando esporte, vão estar no time de futebol, no time de dança. Então é muito legal, gente. Eu vou fazer um outro vídeo para vocês contando mais um pouquinho sobre a matrícula mais detalhada, mas aqui nos Estados Unidos, já brevemente falando, eles pedem muitas coisas, eles são muito exigentes na questão de matricular o seu filho. Então, toda vez que a criança vem de outro país, é obrigatório cartão de vacina em dia, é obrigatório, precisa de um histórico escolar. Por quê? Porque eles precisam comprovar que o seu filho tem a vacina em dia. Eles não deixam matricular quem não tem cartão de vacina, gente. E chegando aqui, eles vão avaliar se está faltando alguma vacina que é obrigatória, de acordo com o governo americano. E se tiver, seu filho vai ter que tomar essa vacina para iniciar a escola, né? E também, se a sua criança... Isso que também varia muito de estado para estado e de onde você vai morar. Porque se você morar numa cidade que tem um grande número de imigrantes, pessoas que falam espanhol ou falam português, geralmente você vai ter na escola aulas bilíngues, aulas que são de espanhol ou português, que vai ajudar a criança que chegou de outro país. Então essas crianças, elas geralmente têm algumas aulas de ESL, que é o quê? Inglês como segunda língua. Então para elas vai ser um pouquinho mais fácil. Porém, se você for para uma cidade que é muito, muito americana, que não tem um grande número de imigrantes, sua criança não vai ter isso, então vai ser totalmente imersa no inglês. E aí ela vai precisar muito mais da sua ajuda e talvez de aulas particulares fora do horário escolar, para que ela possa acompanhar e não ficar perdida. Porém, gente, crianças aprendem tudo. Criança, gente, a mente deles é muito ampla. Eles estão numa fase de descobrimento, de aprendizado. Então, tudo que você estimular o seu filho a aprender, ele vai aprender. Então, estimule a assistir desenhos em inglês, assistir filmes, ensine palavrinhas, baixe um aplicativo no celular. Hoje, todas as crianças têm acesso a celular, a telefone, a tablet. Então, baixe aplicativos, jogos, músicas, vídeos, para que ela já fique assim imersa nesse ambiente do inglês.
Então, se você tem mais dúvidas sobre escolas nos Estados Unidos, manda pra mim. Pode mandar pelo meu Instagram, aqui pelo YouTube. Manda no meu direct que eu vou ter um prazer de responder. E eu vou fazer um outro vídeo falando um pouquinho mais como foi a minha experiência ao ingressar numa universidade aqui nos Estados Unidos e como foi a experiência também de matricular o meu filho aqui na escola, aqui nos Estados Unidos. Um grande beijo. Até mais. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de comentar e mandar qualquer dúvida que você tiver para mim. Um muito obrigado. Fique com Deus.